meus irmãos? Tudo calmo agora? Amém? Já sentiu a presença do Senhor nessa noite? Que você não tinha nada, você não tinha o que oferecer para Ele, mesmo assim Ele te amou. Amém? Que o Senhor Jesus possa continuar falando aos nossos ouvidos nessa noite. Quero trazer uma palavra aos irmãos que está em 1 Coríntios 11, do versículo 28 ao 31. É uma passagem que a gente sempre lê quando a gente vai cear. E eu vou ler um pedacinho dela, que diz assim: portanto, preste atenção, que cada um examine-se sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Paulo escreve aqui, meus irmãos, a igreja que está na cidade de Corinto. Uma cidade onde ele vai lá, estabelece essa igreja, e agora ele manda carta para essa igreja. E ele vai direcionar essa igreja. E ele escreve acerca da ceia do Senhor nesse lugar. Ele escreve não para os indivíduos, ele escreve para a igreja, a comunidade, o corpo de Cristo, que se reunia naquela igreja, naquela cidade. Ele vai destacar para os irmãos a unidade entre eles, a comunidade de fé, a igreja. Então existe, meus irmãos, uma força, um impacto positivo que surge quando as pessoas estão em unidade, quando trabalham juntos, em harmonia, com propósitos e objetivos comuns, iguais a todos. A unidade cria um ambiente de apoio, de colaboração, de ajudar o próximo quando está caído, ajudar o outro em momentos de dificuldade, encorajando e aprendendo, porque nós aprendemos uns com os outros. Isso é unidade, ela faz isso. E Paulo vai escrever sobre a ceia. Essa unidade, ela traz uma superação. Os resultados na nossa vida, eles são maiores quando caminhamos em unidade. Mas aonde? Em tudo que nós vamos fazer. Em absolutamente tudo. O que mais que essa unidade cria? Cria em nós, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, um senso, um sentimento de pertencimento, um senso, um sentimento de identidade. Quando essa unidade realmente é estabelecida entre nós, ou entre você, porque não é só na igreja que nós temos a unidade, ou que tem que haver unidade. E nós temos vários exemplos aqui, onde essa unidade precisa ser estabelecida, para que o propósito de Deus na vida de cada indivíduo seja resultado por coletivo. Entenda e guarde essa palavra. Quando Deus nos trata individualmente, o resultado é coletivo. Ele não chamou uma pessoa, um sacerdote. Ele vem agora na nova aliança chamar quem? Um reino de sacerdotes. Então, quando Deus trata comigo, quando Deus trata com você, o tratamento, aquilo que é resultado, é para que seja beneficiado a todos. O tratamento.
individual é para o resultado do coletivo. E Paulo vai escrever. O que mais que na nossa vida a gente pode dizer que precisa haver unidade? Falamos ontem, inclusive. Tem que haver unidade no casamento ou não? Sim. Se tem que haver unidade no casamento, esse casamento em unidade vai fazer o que com a família? Também ter unidade. Olha como é interessante. E quando eu, marido, quando você, mulher, é tratado individualmente, é para que o resultado seja coletivo. Quando Deus trata com o homem e com a mulher, é para que esse casamento seja alinhado. Quando Deus trata com o homem, o pai, a mãe, ou com os filhos, é para quê? Para que a família seja unida. E a família unida é o quê? É a igreja do Senhor. Ela é composta de famílias. Nós viemos na igreja, nós somos pertencentes a um corpo. Nós nos reunimos aqui como membros. Mas não começa aqui a unidade da igreja. Começa lá, na sua casa, no seu relacionamento, na sua família. Por isso que a unidade vai nos trazer a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Ele se manifestando na minha vida, o resultado é coletivo. Ele manifestando na minha vida, marido, manifestando na sua vida, mulher, o resultado é para o casamento. Ele se manifestando em nós, no nosso casamento, o resultado é para a nossa família. Ele manifestando no nosso casamento, na nossa família, o resultado é para a igreja do Senhor. Porque Ele nos chamou para um propósito. O propósito é estabelecer o seu reino nessa terra. E quem é incumbido de estabelecer o reino de Deus nessa terra? As famílias, a igreja do Senhor. Entenda que a unidade é algo muito sério. E devemos andar em unidade. A nossa família em unidade vai mudar essa sociedade. Porque nós que estabeleceremos o reino de Deus aqui. Não tem outras pessoas. Se a igreja não dá um exemplo de uma vida correta, quem dará, meus irmãos? Quem dará? E nós falamos aqui muito de secreto, que é o relacionamento seu individual com Cristo. É isso? É aquilo que você ora, que você jejua, é aquilo que você lê da palavra. Nós tratamos o individual aqui. Mas nós precisamos ter a noção exata de que esse tratamento, esse relacionamento com Cristo, no individual, ele é para o resultado coletivo. Hoje é muito, está em voga, né? Está na moda os coaches. Porque daí ele quer tratar somente o individual. Você pode, você determina, você faz isso 10 maneiras para você ganhar dinheiro, 20 maneiras para trazer alguém de volta. Quando Deus trata no individual, o resultado é para o coletivo. Você e eu precisamos entender isso. Entenda que não é sobre a sua individualidade que Deus trata na nossa vida. É para que tudo aquilo que Ele faz em nós seja resultado para esse povo. E quem vai levar essas boas novas, que é o reino de Deus, o evangelho, a mensagem da cruz para esse mundo? É eu individualmente? É a igreja do Senhor, é eu e você juntos. É eu e você juntos, é coletivo. E as igrejas estão com muita gente achando que se ele fizer a parte dele, ele já está seguindo Jesus. Entra sem ninguém perceber e vai embora sem ninguém perceber. Isso é família?
Isso é unidade? Isso é tratamento? Não, meus irmãos. Entenda que nós precisamos da unidade. De quem? Do corpo. Porque nós somos o corpo de Cristo bem ajustado. E está se perdendo essa unidade em tudo aquilo que nós fazemos. O casamento, a família. O resultado cai aonde? Na igreja. Se não entendermos sobre unidade, sobre aquilo que Deus quer fazer individualmente em cada um de nós, nós não vamos ter força como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, para passar as tribulações que ainda virão. Nossa, pastor, mas eu já tenho muita. Ixi, meu filho. Ixi. A Bíblia vai dizer em Mateus o quê? O princípio das dores. Ixi, é só o comecinho. Vamos vencer todas elas? Em nome de Jesus vamos vencer. Como que nós vamos vencer? Unidos, em unidade, senão não venceremos. E a coisa é tão séria que Paulo dedica lá um tempinho para escrever esses irmãos de Corinto. Aí ele diz assim, um capítulo antes ele diz assim, olha bem, ele vai dar uma instrução no capítulo antes sobre o que é que esses irmãos estavam passando. Por isso que há muito entre vós, fracos, doentes e muitos que já morreram. Por que ele está dizendo isso? Olha o que ele escreve no capítulo anterior. 1 Coríntios 10. Irmãos, preste atenção, isso é muito sério. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando os nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. Está falando da saída do Egito. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhavam, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como alguns deles cobiçaram, nem adoremos ídolos, como alguns deles adoraram, segundo as Escrituras. Todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar a imoralidade sexual, como alguns deles praticaram, e morreram 23 mil pessoas num dia só. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles que se queixaram, murmuravam, e foram destruídos pelo anjo da morte. Estas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós, que vivemos no fim dos tempos. Qual palavra aparece em todos os versículos que eu li? Todos, 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 todos. Todos morreram? Não. Mas quando Deus trata no coletivo, Ele trata com todos. Não morreu todos. Todas as vidas, morreu 23. Mas Deus vem trazer a unidade. E aquilo que aconteceu quando eles saíram do Egito, murmuraram. Lembra da passagem ou não? Êxodo 36?
Moisés sobe no monte, e Deus falando com ele, e esse povo achou que Moisés tinha morrido. O que eles fazem? Pressiona Arão. Arão, meu filho, faz um bezerro, faz qualquer coisa para nós adorar. Vai saber o que aconteceu com Moisés? O que Arão fez? Traz brinco, joia, correntinha, traz o que você tiver aí. E foi lá e derreteu e fez um bezerro para eles adorarem. Essa passagem que Paulo está dizendo aqui. Todos guiados pelo Espírito Santo, que era nuvem. Nós também somos guiados pelo Espírito Santo. Entenda a relação com a igreja de hoje. Todos libertos do Egito. O Egito representa um outro mundo. Todos nós somos libertos de um mundo perdido. Todos batizados. Nós somos batizados nesse corpo. Todos comiam da comida e bebiam o alimento espiritual que é a palavra de Deus. Eu e você também bebemos dessa palavra. Tudo aquilo aconteceu para que fosse de advertência no nosso tempo. Deus vai falar sobre a unidade, a advertência de quem nós somos no corpo. Tomem cuidado. Você vai comer e vai beber para sua própria condenação se você não discernir o corpo de Cristo. Você já foi batizado ou é guiado pelo Espírito Santo? Você é direcionado por Ele, como aquele povo era. Mas eles desagradaram a Deus. É o que a palavra está dizendo. E por que muitos deles, apesar de ter a promessa sobre eles, era o mesmo Deus, era um povo só, mas morreram 23.000 pessoas num só dia. A relação que ele faz é para a igreja de Corinto e é para nós nos dias atuais. Por que eles morreram? Porque apesar de ter o mesmo Deus, apesar de ser o mesmo povo, apesar de pertencer ao mesmo corpo como eu e você, muitos deles não discerniram o corpo de Deus, o corpo de Cristo. O que eles fizeram? 4 pecados. Primeira, cobiçaram. A cobiça é pecado. Tome cuidado. Sabe o que é cobiça? Desejar algo que não é de Deus ou que está fora do que Ele tem para mim e para você. Desejar algo que não é de Deus ou desejar aquilo que não é o que Ele tem para mim e para você. O que é que nós estamos querendo? Para não falar sendo cobiciosos, que Deus não nos deu e muitas vezes nos entristece. O que é? Por esse pecado, morreu uma parte do povo. Porque não discerniu o corpo de Cristo. Porque a nuvem, você vai ler lá, 1 Coríntios 10, que eu estou lendo aqui. Era ele a rocha que guiava o povo. Cristo já estava lá. O que mais? Adoração a ídolos. Tiver que fazer um bezerro para esse povo. O que é que nessa estação pode ser um ídolo na nossa vida? O que é que pode ser um ídolo na nossa vida? O que é que nós estamos colocando no lugar da onde deveria estar Cristo? O que é mais importante na sua vida do que Cristo? O que é que nós fazemos que nos traz satisfação que não seja estar e agradar o próprio Cristo? O que mais? Imoralidade sexual. O povo caiu na farra, como a Bíblia está dizendo. Meus irmãos, eu pesquiso bastante coisa na internet, coisa do meu serviço, e estou sempre tentando descobrir algumas coisas, e às vezes eu vejo um vídeo de algo que é concernente ao meu serviço. Depois, meu filho, depois só aparece aquilo na minha rede social.
Então ele entende o quê? Ah, eu vou colocar mais coisa aí para ele ver, porque é isso que ele quer. Então se você para lá numa imagem pornográfica, ele vai entender o seguinte: ah, é isso que ele quer. Aí o que vai passar? Só coisas pornográficas. É tão simples isso. A máquina entende, e o Satanás mais ainda, de que você está atrás disso. Em nome de Jesus, muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram que espiritualmente, porque não discerniram o corpo de Cristo. Dá para você entender o que eu estou falando? Você pertence ao corpo de Cristo. Isso é muito sério. Você já não pratica mais essas coisas. Mas Paulo escreve aos nossos irmãos lá da igreja: vocês precisam discernir o corpo de Cristo. Porque no meio de vocês tem muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Acorda, igreja do Senhor. Você já foi comprado por um alto preço. Você já não pratica mais isso daqui. Mas uma parte do povo de Deus, que servia ao mesmo Deus, praticou isso daqui, e eles morreram. Como está a minha e a sua vida nessa noite? Será que estamos vivos porque quem está inserido no corpo de Cristo está vivo espiritualmente? Mas não é falar da boca para fora, não é porque foi batizado, não é porque é membro de uma igreja. Mas o que é que eu e você estamos fazendo na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa vida cotidiana, que nos dá realmente o direito de estar inserido nesse corpo, ser membro desse corpo, mas estar vivo e não fraco, doente e morto, como alguns da igreja de Corinto. Presta atenção que o Espírito diz à igreja hoje. Apesar daquele povo que saiu do Egito estar debaixo de promessas, eles tiveram atitudes que não agradaram a Deus. E Paulo vai fazer essa relação dizendo: vocês têm pessoas fracas e doentes em meio de vocês. Se caímos como corpo de Cristo, como membros desse corpo, é porque não estamos discernindo quem nós somos. Eu não consigo discernir qual corpo eu pertenço. O que acontece? Eu levo a minha vida de qualquer jeito. E nós vamos ver na palavra as consequências de não estar em unidade. Temos consequência por não andarmos em unidade. Temos consequência de não sermos a unidade para alguém. Isso é muito profundo, meus irmãos. E Paulo vai lá no Antigo Testamento e traz aos irmãos e instrui esses irmãos. E a Bíblia vai nos instruir nessa estação. O que é que nós estamos fazendo que pode ser que estejamos mortos, fracos e doentes, mesmo debaixo da mesma promessa? O que é que você e eu estamos vivendo? Será que somos cobiciosos?
Será que estamos adorando algum ídolo na nossa vida? Será que a imoralidade sexual já tomou conta do nosso celular, do nosso computador, da nossa mente, dos nossos olhos? E por último, eles murmuraram. O que eles fizeram? Eles reclamaram. Será que nós estamos reclamando do que Deus tem feito na nossa vida? Será que estamos reclamando? Será que a nossa boca está emprestada ao Satanás para achar que Deus não sabe fazer o que Ele tem que fazer na nossa vida? Será que nós estamos falando assim, nossa Deus, o Senhor não sabe de nada? Porque quando você reclama, você acha que sabe mais do que quem te criou. Esse povo murmurou também. Pecado. Não discerniram o corpo de Cristo. Eu sei que você tem secreto, ou deveria ter. Eu sei que Deus tem um propósito individual para cada um de nós. Mas Ele também olha eu e você como um corpo, e não como membros. Ele olha eu e você como o corpo dele. Não se esqueça, quando Ele trata o indivíduo, é para que o resultado seja coletivo. Não esqueça disso. Ele olha a nossa individualidade, a nosso relacionamento, nosso secreto. Sim, isso é importante, primariamente. Mas Ele também olha eu e você como um corpo, uma coisa só. E eu vou citar um exemplo prático de como Deus olha o coletivo. Escuta bem, porque isso vai fazer você pensar diferente quando você não estiver reunido aqui, quando nenhum irmão estiver te olhando, quando você achar que ninguém está vendo. Em Josué, no capítulo 6, depois vocês leem na casa de vocês, Moisés morre. Deus chama Josué: vamos, meu filho, se prepara, enche-se de força, pega esse povo e passa o Jordão. E vamos que eu vou dar a terra prometida para vocês. Vai lutar, vai conquistar. E a primeira cidade que eles têm que conquistar é qual? Jericó. E Deus dá uma instrução: acaba com tudo. Não deixa nada vivo. Nada. As riquezas, o despojo, vocês traz para a casa de Deus, para o tesouro. O que aconteceu? 600.000 homens saem para a batalha. Jericó, cidade grande, e Deus vai na frente, e eles vencem. Mas um homem cobiça algo de ouro. O nome dele era Acã. E desobedece aquilo que Deus tinha falado que era para fazer. E esse homem pega algo de ouro e esconde. A próxima cidade que eles tinham que conquistar chamava Ai. Mas era uma cidade muito pequenininha. Em vez de mandar 600.000 homens, 3.000 já ia dar conta daquela cidade. Era muito pequena. Mas um homem não tinha discernido o corpo de Cristo. Presta atenção no que eu estou falando. Um homem não discerniu o corpo de Cristo. Um fraco, um doente, um que espiritualmente já tinha morrido. E Deus diz: nossa, um homem me desobedeceu, vou punir esse homem. Foi isso que aconteceu, meus irmãos?
ele não fala, um de vocês me desobedeceu. Ele fala, Israel pecou. Tem hora que Deus vai tratar comigo e com você no coletivo. Israel pecou. Enquanto não houve tratamento, eles saíram para a batalha. O que aconteceu na cidade de Ai? Cidade pequenininha, acharam que ia vencer. Entraram na cidade. Imediatamente, os habitantes daquela cidade foram para cima deles, dos israelitas. E venceram eles, matando 36 pessoas. 36 mulheres que choraram, 36 mães que choraram, vários filhos que choraram, pelo erro de um homem. O que é que eu e você temos feito no individual que pode estar prejudicando o corpo de Cristo? Preste atenção. Preste atenção. Deus não vem e fala para eles, ó, um homem aí de vocês pecaram, não. Israel pecou. E enquanto não houve tratamento sobre aquele homem, sobre aquela família, eles não venceram. Deus tem algo individual para mim e para você, mas Ele tem algo coletivo para mim e para você. Você precisa e eu preciso discernir o corpo de Cristo, mesmo sendo povo dele, mesmo estando debaixo da mesma promessa. O que eu faço individualmente vai afetar o corpo de Cristo. O erro de um homem, a nação foi punida. Porque Deus também nos olha como corpo. Nós estamos reunidos aqui como igreja, o corpo de Cristo. Isso é muito sério. E Paulo escreve a esses irmãos, vocês têm que tomar cuidado. Vocês precisam entender que vocês não podem praticar pecado, que vocês não podem fazer isso. A imoralidade sexual é pecado e tal. Ele vai dizer, mas vocês têm que tomar cuidado se vocês forem participar da mesa com ele. Porque não é de qualquer jeito. Você precisa discernir o corpo. Qual é o corpo que você pertence? Se é o corpo de Cristo, é de qualquer jeito. É de qualquer jeito que eu vivo. É de qualquer jeito que eu sirvo o meu patrão. É de qualquer jeito que eu ajo lá na sociedade, nos meus pagamentos, nos meus recebimentos. É de qualquer jeito que eu trato meu esposo ou minha esposa. É de qualquer jeito que eu trato meus filhos. A unidade da igreja precisa ser restabelecida. E quando Deus vem falar de corpo, Ele vai tratar os membros. Para que o coletivo, para que o corpo não adoeça. Irmãos, o que é que nós estamos vivendo como igreja do Senhor? Tem gente que vai à igreja, ninguém sabe nada dessa pessoa, ela entra e sai. Que vida no corpo é essa? Deus não nos chamou para ser frequentadores de domingo à noite. Deus não nos chamou para isso somente. Nós vivemos a unidade. Nós somos uma comunidade. E a unidade não pode ser violada. Porque nenhum reino vai conseguir existir, se estabelecer, se não tiver unidade. E você que diz, e eu que digo, somos participantes do corpo de Cristo. Nós realmente estamos discernindo esse corpo. Da onde é que eu sou? Como é que eu tenho que viver? Como é a minha postura sendo membro desse corpo? Como tem sido a nossa vida fora dessa reunião aqui?
Tome cuidado, isso é muito sério. Nós só vamos conseguir vencer as nossas lutas, meus irmãos, individualmente, se estivermos em unidade no corpo de Cristo. Sozinhos nós não conseguimos. E tem muitas pessoas fracas, doentes, e algumas que já morreram espiritualmente, como Paulo vem dizer aos nossos irmãos de Corinto. E como que esse povo conseguiu voltar a vencer? Depois que houve um tratamento daquele que pecou. E como trata um indivíduo para que o coletivo tenha o resultado correto do corpo? Eu trato com a verdade. Eu trato com verdade. Quem é que pecou? Acharam quem pecou? Acã cobiçou. Então a verdade vem e veio à tona. Foi esse indivíduo aqui que foi cobicioso, escondeu algo de ouro que não era para ter acontecido. E como nós nos tratamos, meus irmãos? Com a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade, meus irmãos? O que Jesus diz? Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Que em nome de Jesus, se tiver alguém aqui nessa noite que não está discernindo o corpo de Cristo, somente com a verdade, somente na aceitação de Jesus Cristo, a gente vai conseguir ser tratado, meus irmãos. É só em Cristo Jesus nós vamos entender e vamos compreender e vamos discernir o que é que nós somos nesse corpo. Há muito entre vós, fracos, doentes e muitos que dormem. O que é que você está fazendo com a sua vida? Mesmo vindo nessa igreja, mesmo falando da boca para fora muitas vezes que você é cristão, mesmo tendo uma carteirinha de membro, mesmo debaixo da mesma promessa, o que é que eu e você estamos vivendo? Fique em pé nessa noite. Ser um cristão é muito mais, meus irmãos, do que frequentar o domingo à noite. Entenda isso, pelo amor de Deus. Entenda isso. Deus não nos chamou para reunir uma vez na semana, 2 horinhas. E somente isso. Deus nos chamou para ser membros do corpo dele. Deus nos chamou para viver uma unidade. Somos diferentes, sim, temos personalidades diferentes, mas tem algo comum na nossa vida, que é entender quem Cristo é, que é confessar a mesma fé no Filho de Deus, que é entender que eu e você nascemos para agradar a Deus, e agradar a Deus é obedecê-lo. Nós precisamos de unidade, meus irmãos. Está todo mundo achando que sabe de tudo individualmente. Está todo mundo entrando na internet,
pegando os cortezinhos, achando que é aquilo ali que a Bíblia fala. E nós estamos esquecendo que nós somos um reino de sacerdote, que nós somos um povo escolhido, que nós somos uma nação santa e eleita, que há poder quando nós nos reunimos em unidade. Ai, mas eu já faço meu culto individual, eu faço lá na minha casa. Ai, que Jesus está comigo, eu sirvo o pastor dos pastores, que é Jesus Cristo. Que mentiraiada é essa? Que a Bíblia nunca falou assim. Vai ler a história da igreja. Esses irmãos se reuniam como nós nos reunimos aqui. Nós sentamos na mesa como eles sentavam lá. Pelo ensinamento de Cristo. E olha o que Atos 2 vai dizer. Quando esse povo está unido, quando ele nos trata individualmente para que o resultado seja coletivo. Olha como era o começo da nossa história, como corpo, como igreja do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia um temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unidos todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Isso é unidade. É a história da igreja primitiva. Ai, pastor, hoje nós não vemos milagres acontecendo na igreja, pastor, que igreja fria. Ai, parece que você não dá liberdade para o Espírito Santo. Ei, acorda! O seu pecado interfere no corpo. O que você faz quando ninguém vê interfere no corpo. Fraco, doente. Presta atenção, o que é que você tem vivido que pode trazer resultado negativo, aonde você acha que você vem buscar alguma coisa? Pelo amor de Deus, vem à igreja para entregar para Ele. Vem para a igreja em comunhão com o seu irmão. Não faltava nada para esse povo aqui. A história da nossa vida como igreja, a igreja primitiva. O que é que eu e você temos vivido que não deixa Deus abrir as janelas do céu e sarar todos os enfermos e doentes? Que os demônios não caem por terra. O que é que eu e você tem vivido? É responsabilidade minha e sua. Nós somos um povo, meus irmãos. Nós somos um corpo, meus irmãos. Não basta estar debaixo da mesma promessa. Você e eu podemos ser taxados, como a Bíblia diz aqui, como um fraco, ou um doente, ou um que já morreu espiritualmente. O que é que você tem vivido? O que é que precisa ser mudado? O que é que precisa ser transformado? Para que isso que eu li de Atos 2 seja
na sua, na minha vida e nós como igreja do Senhor. Só será mudado se eu e você jogar a verdade nos nossos pecados, nas nossas dificuldades. E a verdade é Jesus Cristo. Se você abrir mão de você mesmo, negar a você mesmo, entender o que Ele fez naquela cruz, nós teremos unidade como corpo de Cristo. E nós veremos maravilhas em nosso meio. Você crê assim? Então analise o que você anda fazendo quando você sai daqui. É de muita responsabilidade dizer que eu e você pertencemos ao corpo de Cristo. Cuidado para você não deixar de discernir, de entender o que é que você é, o que é que você tem vivido em nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor. Chame as crianças e os teens. Recebi um novo coração do Pai. Esse coração tem que ser transformado. Coração regenerado. É do coração que vem as maldades. Transformado. Esse coração tem que ser transformado. Coração que é ensinado. Coração duro. Como fruto deste novo coração, olha a unidade. Eu declaro a paz de Cristo. Em nome de Jesus. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa. Que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Assim e não faltava nada para ninguém. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando é eu e você a glória do Senhor. Que temos a verdade para esse mundo perdido. Do grande amor de Cristo. É eu e você que leva aquilo que o mundo precisa. É a igreja do Senhor. Irmão, precioso és para mim. Tem misericórdia, Jesus, da nossa vida. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. O que é que você tem vivido? O que é que você tem vivido? O que é que você tem feito que tem prejudicado o coletivo? Qual é as suas atitudes que pode estar matando um irmão? Presta atenção! A unidade do corpo de Cristo. Como fruto E viviam desse juntos, novo repartiam coração, tudo, ajudavam uns aos outros, eu declaro manifestavam o a paz amor de Cristo. Te E Deus, abençoo, e Jesus, meu e Deus irmão. trazia o povo e acrescentava o povo à igreja, porque eles tinham unidade. Assim vem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer
Passou da hora. Passou da hora. Passou da hora. Pare de frequentar a igreja e seja membro do corpo de Cristo. Para de frequentar o domingo e viva uma vida de unidade no corpo de Cristo. Isso não é suficiente para entrar no reino dos céus. E um dia morreu 23 pessoas que estavam debaixo da mesma promessa, mas não discerniram o corpo de Cristo. Pare de vir à igreja por medo de ir para o inferno. Pare de vir à igreja porque acha que, nossa, eu estou em débito. Nada que você faz, nada que eu faço vai nos fazer Jesus amar mais ou menos eu e você. É pela graça, é poder sentar e participar do corpo, é viver em unidade. A sua vida afeta o corpo de Cristo. Você precisa ter a responsabilidade sobre isso. Os tempos são tempos de fim. Os tempos são tempos de fim, de dificuldade. Jesus está às portas. Em o nome de Jesus, toma posição. Toma posição. Entenda o corpo de Cristo. Para você, mesmo vindo à igreja de domingo, não já está morto espiritualmente. Não seja cobicioso, idólatra. Não seja imoral. Olha o que você anda acessando nesse celular. Não seja reclamão, murmurador. Seja grato pelo que o Senhor tem te dado. Não tem força suficiente aquele que só vem no domingo à noite. Entenda isso. Aqui tem mulheres, homens, crianças, adolescentes. Coloque o seu filho para trabalhar aqui, para viver essa realidade de unidade. Venha para a casa do Senhor. Nós estamos numa nova estação. E o mais rapidamente Deus vai nos preparar as células para que você esteja num pequeno grupo, que você desenvolva. Deixa de ser frequentador. Deixa de assistir as pessoas participarem do corpo e seja você participante do corpo. Aleluia. Seja você unidade. Não vai te faltar nada.